a hora, a oportunidade para poder chegar no ar, aqui a voz de Newton Marques. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa, já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Se inscreva no canal, levanta na poltrona folgado. Não esquece não. Ei, lembra aí. Ei, volta aí. Inscreva, compartilha, comenta e vamos ao direito à informação. Exatamente, o artigo 477 da CLT, parte B. O plano de demissão voluntárias ou incentivadas para dispensa individual, plurida ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. As dispensas que decorrem que planos de demissão voluntárias asseguram a quitação plena, geral e irrevogável dos valores de natureza indenizatória e só poderão ser questionadas no âmbito dos próprios. Entretanto, o artigo 478, a indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 mês de remuneração por ano de serviço efetivo ou por ano e fração igual ou superior a 6 meses. Entretanto, de acordo com a doutrina e a previsibilidade do artigo 478, só se aplica ao empregado considerado estável, decenal, ou seja, aquele que não optou pelo FGTS antes da promulgação da Constituição Brasileira de 88. Esse tipo de estabilidade já não existe, pois a Carta Magna obrigou a vinculação ao sistema do FGTS nos incisos 3º do artigo 7º. Aos poucos, estáveis decenais que restavam a base de cálculo para a indenização é feita sobre um salário por ano de trabalho ou fixada em 60% sobre todos os ganhos percebidos em frações. Essa indenização não se aplica aos atuais empregados optantes do FGTS, atingindo somente aqueles que não optaram pelo sistema antes de 5 de 10 de 1988. O artigo 479, nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração que teria direito até o termo do contrato. Nos contratos a termo, as dispensas realizadas pelo empregador antes do término do prazo estipulado importam uma indenização em favor do empregado correspondente à metade do valor do salário, que esse receberia até o seu cobro. Por exemplo, o empregado percebe R$1.000 por mês e trabalha sobre a egíde de um contrato por prazo determinado de 12 meses. Se o empregador resolver dispensá-lo sem justa causa com 6 meses de contrato cumprido, certamente será obrigado a pagar-lhe R$3.000 de indenização referente ao restante dos prazos de 6 meses e divididos pela metade 3 meses. Doravante, os salários variáveis, como comissões ou no trabalho por tarefa, devem seguir as mesmas condições adotadas nas rescisões de contrato de trabalho. Ou seja, a indenização será computada pela média percebida por ano, ou nos últimos meses, que sirva como base de cálculo, para que seja dividido pela metade o período em que o empregado ainda estaria ligado ao contrato. Artigo 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Entretanto, senhores, nesse caso, inverte-se as situações e o empregado terá de pagar uma indenização correspondente à mesma base de cálculo adotada para o empregador, que dispensa o empregado, ou seja, pela metade dos salários devido até o final do contrato. Existem, porém, duas condições legais para que o empregado seja obrigado a pagar a referida indenização ao seu empregador. Vejamos agora, primeiro, que haja
um prejuízo comprovado, e não falamos do salarial, mas sim de prejuízos com as quais o empregador tem a arcar pela atitude seja do empregado, em se desligar antes de um projeto ter sido concluído. Por exemplo, segunda, que tal indenização não poderá ultrapassar o mesmo valor que seria arbitrado na condição, ou melhor, em que o empregador oferece a dispensa. Entretanto, cumpre aqui atender que as duas condições só serão convalidadas perante a Justiça do Trabalho. Fica lógico que esses arbitramentos são frutos de uma decisão judicial, onde também será mensurado o prejuízo alegado pelo empregador. Caso contrário, pode-se efetivar a dispensa em outras condições, sem alegações de prejuízo, apenas por meio de mera rescisão, que resultasse a negativa. É claro que sem ônus demasiado é impossível ao empregado. O artigo 481, aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusulas asseguratórias do direito recíproco de rescisões antes de expirado o termo ajustado. Aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo determinado. Ao estabelecer essa cláusula consensual, tanto o empregador como o empregado podem rescindir o contrato por prazo determinado antes do seu cobro, assegurando-se às partes direito de extinção nos moldes das rescisões dos contratos por prazo determinado. O artigo 482 constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. A linha A, ato de improbidade. A linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento. A linha C, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. E tem outros tipos de alínea. Entretanto, nobres senhores, é interessante que há irregularidades praticadas pelo empregado. Durante a relação de emprego, o empregador certamente poderá dispensá-lo por justa causa. Tal dispensa acarreta indenização ao empregado que corresponda ao saldo de salário, ou seja, ao pagamento dos dias trabalhados, até ocorrer o fato que gerou o quê? A extinção do contrato, bem como a quitação de férias vencida que, acaso o empregador não lhe tenha concedido. Existem vários princípios que vão nortear os termos de contrato de trabalho por justa causa. Há, entretanto, dois básicos que não podem ser ignorados, especificamente os princípios da imediação e o da exaustão. O princípio da imediatidade exige o que? Uma atitude imediata do empregador no instante em que ocorreu o fato gerador da causa justa. No momento em que se descobre a irregularidade, será necessária uma providência que pode ser a convalidação da dispensa na mesma hora, caso a falta não exija apuração posterior, e também a publicação de uma circular e consequente ciência dos envolvidos, ou mesmo de todos os empregados, e que a empresa está colhendo provas que assegure a dispensa por justa causa do culpado. Logo após a elucidação do incidente, há uma ressalva que a inexistência dessa prerrogativa poderá sugerir o assentimento tácito do empregador com relação à falta cometida pelo empregado. O princípio de exaustão, em que os fatos geradores das irregularidades cometidas pelo empregado se classificam em uma síntese de faltas leves e restam em penalidades que devem ser caracterizadas entre a advertência, suspensão e a própria dispensa, sempre que em escala progressiva de menor para maior, ou seja, uma advertência, uma suspensão de 5 dias e depois a dispensa ou a suspensão de 2 dias, outra de 10 dias, mais uma de 15 dias e a dispensa, jamais uma advertência, uma suspensão de 5 dias e outra advertência, uma suspensão de 5 dias, de 2 dias e outra de 10 dias, acarretando nesse caso o assentimento tácito de que o empregador perdoou o empregado pelo erro cometido anteriormente.
A dispensa por justa causa pode ocorrer também por meio de situações em que o empregado tem agido com interesse escuso, visando a privilégios materiais em seu próprio benefício ou alheio, contando que se enquadre com um ato deletério, ou seja, que se afigure como tipos semelhantes a uma apropriação indébita, ou seja, no caso de furto, roubo, estelionato, ou mediante ações que sejam previstas nas leis como irregulares, sempre no âmbito das atividades laborais. No detalhe, salientando que, para os efeitos da legislação trabalhista, não se faz mistério obter um boletim de ocorrência, nem solicitar a presença da autoridade policial ao local para caracterizar o ato ilícito, o que é exclusivamente necessário ao inquérito ou processo criminal, jamais ao processo do trabalho. Este funciona como provas próprias que devem ser reunidas pelo empregador no âmbito das atividades laborais e levadas ao judiciário trabalhista, caso o fato seja submetido àquela justiça em ação trabalhista competente. Doravante, a relação de incontinência de conduta ou mau procedimento, aqui não se avalia a conduta moral entre o bem e o mal, com visão maniqueísta, ou seja, apenas se caracteriza a conduta imprópria do empregado, no âmbito da atividade laboral. Assim, por exemplo, o homossexualismo, por exemplo, não é motivo para que se efetive uma dispensa por mau procedimento, visto que a opção sexual por si só não influencia o desenvolvimento dos trabalhos funcionais. Mas se o empregado entrar sorrateiramente em um local onde há uma reunião da diretoria reservada, ouvir tudo e depois andar bradando alto e bom tom pela empresa o que ali tenha sido discutido sob reserva, estar-se-á, sem dúvida, presenciado uma falta de conduta, pelo menos ética, de quem esteve escutando assuntos que não lhe diz respeito no âmbito das atividades laborais. A CLT diz negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. Então não será permitido nenhuma comercialização de produtos sem ordem expressa do empregador. Pior ainda, quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado. Por exemplo, se trabalhar em uma fábrica de chocolates e nas horas livres vender ovos de Páscoas artesanais e feitos à mão aos seus vizinhos e amigos, incluídos aos colegas de trabalho, prejudicando o andamento do serviço. Não se caracteriza o que as dispensas por justa causa dos empregados que respondem a inquéritos ou que ainda não foram submetidos a execuções da pena. Se, por exemplo, o inspetor de uma escola de adolescentes for flagrado num caso de estupro de uma menor fora do ambiente de trabalho, se ainda não existir uma sentença que o condene e, consequentemente, o trânsito em julgado desta jamais caberá a justa causa ao empregado. Será possível apenas a dispensa sem justa causa se o empregador quiser preservar os alunos da sua escola. A decídia refere-se a uma síntese de faltas leves que serão caracterizadas por pequenas irregularidades e punidas com advertências e suspensões, consequentemente com a dispensa por justa causa. A negligência, a imprudência e a imperícia. A negligência é quando a pessoa sabe que deveria realizar ou trocar tal peça e não faz, ou que sabia que deveria usar os instrumentos de proteção de trabalho e não utiliza. Negligência. A imprudência é quando a pessoa age sem levar em conta que se dane. A imperícia é falta de preparo ou de qualificação ou de qualidade. Pode servir como elementos sinalizadores de faltas leves. Na primeira, então, presente os casos em que o empregado sabe fazer o serviço, mas não o realiza por desinteresse. Na segunda, o empregado sabe fazer o serviço até certo limite e o faz com má fé, causando prejuízo ao empregador. Na terceira, o empregado sabe fazer o serviço até certo limite
e agindo com boa fé e sem avaliar possíveis prejuízos, o faz e acaba causando danos ao empregador. Doravante, vale salientar que a negligência é a mais abalizada fonte de caracterização da dissídia. Haja visto que a imprudência e a imperícia exigem um conhecimento maior do fato que cause a falta leve. Exatamente uma linha tênue entre a boa-fé e a má-fé do agente. O alcoolismo é um tema que sofreu alterações ultimamente na CLT. Exemplifica como justa causa a embriaguez habitual ou em serviço. O estado de embriaguez pode ser entendido como alcoolismo e gerar inúmeras discussões. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou ao mundo que o alcoolismo é uma doença e, como tal, deve ser tratado por meio de recursos médicos hospitalares. O empregado que vive embriagado fora do ambiente de trabalho deve receber apoio psicológico da família, amigos, colegas de trabalho, principalmente do seu patrão. Deve ainda ser acompanhado por atendimento médico e por entidades sociais afins, como os alcoólicos anônimos. Dispensar o empregado alcoólatra por justa causa, caracterizando a embriaguez habituais, é o mesmo que caminhar na contramão da história, pois a grande maioria dos tribunais trabalhistas está se valendo desse estudo da OMS para proferir sua sentença. Então, senhores, quanto à embriaguez em serviço, já que o texto é alternativo, deverá ser analisado cada caso a caso. Se o empregador estiver consciente e aparelhado para resolver problemas de alcoolismo na sua empresa, poderá certamente caracterizar a justa causa do empregado que, apesar dos esforços patronais, pode provocar a sua própria dispensa se ficar comprovado que não se trata de um caso de alcoolismo. Sobre a violação de segredos da empresa, é importante lembrar que o texto da CLT não trata de segredos pessoais. Segredo e sigilo são palavras que devem ser adaptadas às condições técnicas que envolvem as relações de trabalho e, como tais, devem ser analisadas. Só existirão condições de caracterizar a justa causa por violação de segredos que conste expresso em regulamentos, normas, regras ou cláusulas contratuais. Jamais de ouvir dizer ou comentar a respeito. É necessário que o empregado seja cientificamente, formalmente, por escrito, de que não deverá estender comentário ou passar informações sobre isso ou aquilo, senão fica impossível a convalidação desse tipo de dispensa por justa causa. A insubordinação reside em não atender o que é as ordens do superior hierárquico, ou seja, ignorar uma determinação de quem estiver interligado, mediante uma estrutura funcional, a outra que tem poderes superiores de mando. Presume-se o abandono de emprego se o empregado não comparecer ao serviço por mais de 30 dias, sem justificativa de falta, e após a cessação do benefício previdenciário, e nem justificar o motivo de não fazer a súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho, em regra a dispensa é efetivada após a empresa tentar comunicar com o ausente por meio de correspondência enviada com aviso de recebimento. Nesse caso, não havendo manifestação, procederá o que abaixa na ficha de registro do empregado. Essas atitudes tomadas pela empresa serão consideradas inúteis, caso o empregado compareça ao serviço, mesmo após 30 dias, e a dispensa confirmada, comprovando que não houve o ânimo abandonante, ou seja, o ânimo de abandonar o trabalho. O ato lesivo da honra e da boa fama está ligado ao escândalo, ou seja, ao que é notório, porque todos tomam conhecimento. Tais atos devem ser caracterizados com objetividade, jamais com subjetividade. Se os empregados imputam um fato criminoso ao colega ou ao empregador, esses não cometeram o referido ato, poderá com certeza ser dispensado por justa causa. Entretanto, se o fato traz consigo um caráter subjetivamente, por exemplo, achar que alguém está agindo errado porque, na sua opinião, não deveria agir assim, logicamente não acarretará a justa causa. Quanto às ofensas, devem ser testemunhas e ferir a integridade física das pessoas ou do próprio empregador.
Analisando agora aquelas questões dos jogos de azar, cabe ressaltar que em 1943, quando a CLT foi escrita, não houve loterias, raspadinhas e outros jogos também considerados de azar, com aval do governo. Atualmente fica difícil saber o que não é jogo de azar, mas a vedação e, consequentemente, dispensa por justa causa deve-se estender-se apenas aos jogos realizados por empregados no ambiente de trabalho, especialmente os que incorrerem em aposta e vale dinheiro ou prejudique a vida financeira do empregado, como dados, trucos ou cartela diversa. Em última análise, cabe considerar a respeito dos atos atentatórios à segurança nacional e sua caracterização, numa época em que o país vivia certas atribulações políticas e constitucionais, consequentemente, sob a egíde de um regime bem próximo ao ditatorial. Não seria difícil caracterizar atos atentatórios à segurança nacional, se necessário fosse caracterizá-los. Talvez pudéssemos citar o caso de um empregado que conspirasse contra o governo, ou mesmo que praticasse simples furto de munições das Forças Armadas, ensejando ao empregador promover a dispensa por justa causa. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou outro tipo de doença igual gravidade que comprove tenha sido submetido à discriminação ou preconceito por parte de colegas ou chefia no ambiente e durante as atividades de trabalho. Considera-se inválido o ato da referida dispensa e o empregado terá direito à reintegração com o percebimento de todos os créditos decorrentes do retorno ao trabalho de verbas vencidas e vincendas, considerada desde a dispensa até a data da reintegração ao emprego, a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. A Lei 13.467 de 2017 acrescenta a linha M ao presente artigo e caracteriza o que? A classe como a perda da inscrição profissional, por consequência, impedindo de atuar nas atividades profissionais. Vale salientar que tal hipótese só se concretizará nos casos em que o empregado, no caso, por exemplo, impedir de atuar na atividade profissional, atuar na empresa com a referida habilitação e que dela dependa aí sua atividade profissional. Artigo 483. O empregado poderá considerar reincidido o contrato e pleitear a devida indenização, quando, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios. E assim temos outras alíneas e parágrafos. Trata de uma espécie de justa causa do empregado para o empregador, denominado em regra nos meios forenses e pela doutrina como rescisão indireta de contrato de trabalho. Comprovado que a irregularidade por parte do empregador, o empregado poderá rescindir o contrato e requerer a indenização, a que teria direito na mesma razão das dispensas em justa causa. Veja aí, que na maioria dos casos são promovidas pela empresa e receberá aviso prévio, férias vencidas e proporcionais 13º salário, 40% de multa e mais o FGTS. Na falta de provas ou não existindo cláusulas expressas sobre o tema, o empregado se obriga a cumprir qualquer tipo de serviço compatível com a sua condição pessoal. O parágrafo único do artigo 456, entretanto, vale salientar que o trabalho exigido não poderá ser além de possibilidades ou dos limites suportados pelo empregado em todos os sentidos, inclusive o técnico e o físico. Digamos que o empregado foi contratado para ser enfermeiro. O empregador o obriga a cumprir atendimento destinado a um profissional médico. Logicamente, não estaria apto para tal, e os serviços seriam superiores aos seus conhecimentos, ensejando a rescisão por parte do empregado. Quanto aos serviços vedados por lei, trata de atividades irregulares, objeto ilícito, que geram um trabalho proibido, consequentemente incompatível com a capacidade laborativa, provocando o rompimento do contrato por parte do empregado. Atividades realizadas em casas noturnas, onde menores não podem frequentar, por exemplo, podem ser classificadas como serviços contrários aos bons costumes. Também pertinente ao trabalho que interfira na formação social e psicológica da criança ou adolescente,
Finalmente, os serviços alheios ao contrato podem ser caracterizados nas situações em que se agrupam outros fins ao objetivo final do pacto laboral, como, por exemplo, o empregador determinar que o empregado o atenda, em particular e pessoalmente, fora do ambiente da empresa. Tal procedimento restará na rescisão indireta por parte do empregado. Em todas as oportunidades em que forem estabelecidos entre empregados e empregador critérios objetivos de conduta e o empregador ignorá-los, exigindo que lhes sejam atendidas as necessidades sem observar os limites e determinantes anteriormente acordados, a rescisão indireta será possível. Assim sendo, é possível caracterizar a rescisão do contrato por iniciativa do empregado, que poderá provar as regras que lhe sirvam de parâmetro ao trabalho. Essas hipóteses foram preparadas pelo legislador para atender exclusivamente os trabalhadores em indústria químicas e laboratório, visto que a situação em nada se afigura com outros casuíssimos. Nesse sentido, os empregados que estiverem expostos ao trabalho sob condições absolutamente impróprias e de risco, mesmo que percebam os adicionais de lei, sem dúvida estão aptos a promover a sua própria rescisão de contrato de trabalho. Essa é uma situação simples, pois basta o empregador não pagar salários e o empregado pode promover a rescisão contratual. Há outras diversas hipóteses, mas em todas se deve verificar a possibilidade de o empregador não cumprir as cláusulas estabelecidas no contrato, firmando com seu empregado, ensejando a esses motivos suficiente para recorrer ao término da relação contratual existente. Há uma ressalva que, nesse caso, especificamente, o empregado poderá promover a rescisão indireta do contrato de trabalho por meio de ação trabalhista competente e continuar desempenhando as suas respectivas funções sem a necessidade de deixar as atividades laborais, aguardando, consequentemente, o quê? A decisão da Justiça do Trabalho, sem adentrar aí o campo do subjetivo. É necessário que o empregador ou qualquer dos seus prepostos, eu diria, ou melhor, um dos seus dignos representantes, que podem materializar-se na figura de um chefe de seção, de um diretor ou de um gerente, desonre o empregado perante testemunhas, prejudicando na possibilidade que ele encontre outro emprego. Por exemplo, também se faz presente a desonra a pessoas vinculadas por laços de famílias com o empregado, ferindo por consequente a moral, a capacidade de retidão dessa junto aos amigos, parentes e ao próprio empregado na empresa onde trabalha. A linha F descreve a atitude de ferir integridade do empregado, passível, portanto, de sofrer lesões corporais sempre testemunhadas, importa em rescisão de contrato por parte do empregado, apenas isentando que, claro, o empregador, se constatado um caso de legítima defesa, ou seja, se o empregador tivesse sido agredido e se defendeu usando a força física sobre o empregado. No caso da linha G, haverá uma motivação de caráter salarial e, sem dúvida, atingirá os ganhos do empregado. Tais reduções devem ser fruto do ato unilateral e desamparado de qualquer acordo ou convenção coletiva de trabalho permitido. Fatalmente, que o empregado promova a rescisão indireta do contrato de trabalho sem abandonar suas atividades por meio da ação na Justiça do Trabalho. O parágrafo 2º prevê: se o empregador, por exemplo, proprietário de uma empresa individual, falecer, consequentemente, o empregado terá a possibilidade de rescindir o contrato de trabalho sem prejuízo das indenizações que lhe são delegadas nos casos de rescisão contratual sem justa causa. A portaria 1129 de 2017, expedida pelo Ministério do Trabalho para fins de concessão de benefício de seguro-desemprego, só reconhecerá o regime de trabalho forçado ou reduzido à condição análoga de escravo nas seguintes hipóteses. Então temos aí a linha 1, trabalho forçado, aquele exercido sem consentimento por parte do trabalhador e que lhe retira a possibilidade de expressar sua vontade. E temos aí outros incisos e outras alíneas. Entretanto, tal portaria, muito criticada pelo organismo internacional, Ministério Público do Trabalho, sindicatos de classe e demais entidades ligadas a relações de trabalho, resta restringindo o reconhecimento da condição análoga de escravo ao fato empregador,
impedir ou não a saída do trabalhador do local de trabalho. Esta absurda posição ministerial dá aso à exploração do trabalho e poderá abrir precedentes quando for exigir pelos empregados aos empregados serviços superiores às suas forças, defesos por lei e contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, como também, for o trabalho pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Entretanto, nobres senhores, agradeço a todos aí, você que tem compartilhado, comentado diariamente e periodicamente, estarei aqui também de uma certa forma trazendo o conhecimento e a informação a todos vocês. Até o próximo artigo 484 da CLT. Um beijo no coração, Brasil!